Obrigado, Oswaldo Sagazzi. Eu já estou aqui com o nosso consultor de assunto jurídico, doutor Pedro Queiroz. Doutor Pedro, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Sanoto, tudo bem? Ali na reportagem nós vimos essa informação, né, doutor Pedro? Eu gostaria que os senhores abrissem um pouco mais esse assunto para a gente. Organização criminosa e crime organizado. Perfeito, Sanoto. Até 2013 se falava apenas em formação de quadrilha, você lembra? E o legislador mudou e fez uma distinção entre associação criminosa, que é o antigo formação de quadrilha, e organização criminosa. Para associação criminosa, você aplica para 3 ou mais indivíduos que se reúnem e dividem tarefas para a prática de crimes. E esses crimes têm a pena máxima menores de que 4 anos. Quando a pena é maior que 4 anos e 4 ou mais indivíduos se organizam de maneira, dividindo suas tarefas para o intuito de cometer crimes, chama-se organização criminosa. Qual a diferença? A pena que é aplicada. Para a associação criminosa, que é mais branda, 1 a 3 anos é uma penalidade autônoma ao crime praticado. Por exemplo, lavagem de dinheiro ou qualquer outro crime menor como furto. Na organização criminosa também é uma pena autônoma, que, como eu disse, vai de 4 a 8 anos, uma pena bem mais pesada, principalmente para aquela questão da prática do colarinho branco, né? Foi o que aconteceu no Mensalão, foi todos os crimes de corrupção que houveram condenação, houve a condenação também na organização criminosa, e essa organização criminosa, ela tem aumentos de pena muito interessantes, como, por exemplo, se há o uso de arma de fogo, já aumenta a metade a pena. Então, você vai ter uma pena de 6 a 12. E também pode aumentar até 2/3 se usa servidor público, se usa menores para a prática do crime, que é comum no tráfico, no crime de tráfico, né? Usar os menores da favela para fazer aquela busca, aquela questão do aviãozinho. Então, o legislador aqui andou muito bem porque traz penas muito rigorosas para quem explora no crime os menores, para quem usa arma de fogo, e veio nesse sentido de tentar evitar a impunidade, Sanoto. Então, ela vale tanto para os crimes, como o senhor mencionou, do colarinho branco, como nos casos envolvendo o tráfico de drogas ou até mesmo do crime contra a vida, que daí já é organização criminosa porque é o crime... Exatamente. Nessa operação de hoje, a gente viu que é um grupo organizado que pratica crimes com arma de fogo, né? Então, já tem todas essas qualificadoras e, por serem mais de 4 indivíduos, vão responder pelo crime de organização criminosa com penas que iniciam entre 4 a 8 anos de prisão. Agora, eu estou me lembrando de uma coisa da quadrilha, né? Pouco a gente ouve falar de quadrilha, não tem mais quadrilha, né? Exatamente. Hoje há um termo que alguns jornalistas usam, eu prefiro não usar, o facção. Porque para mim eu aprendi que facção são aquelas trabalhadoras, aqueles trabalhadores lá da costura que ficam lá nas suas pequenas casas, garagens, trabalhando, né? Quando eu era pequeno, facção para mim era isso. Aí hoje em dia, facção. Mas no termo jurídico não tem facção, então é organização criminosa, né? Organização criminosa. Eles falam de facção porque eles falam como se fosse de grupos rivais, né? Então, facção, uma parcela do todo, e como há PCC, como há Comando Vermelho, eles, de maneira conceitual, eles dividem em facções, ou seja, em grupos em grupos de organizações criminosas distintas. E foi bem lembrado, porque também é um aumento de pena se uma organização criminosa se relaciona com outra organização criminosa. Inclusive, mais grave ainda, se é internacional. Então, essa questão das facções veio bem a calhar, porque há um aumento da pena se há interesse envolvido e a troca de comunicação entre organizações em si. E nada a ver com as facções do pessoal da costura, né? O pessoal... Não mereciam essa associação. Não deveria ter, né?